tarde, todo mundo. Dá para ouvir? Sim. Você vai começar a falar baixo? Então, pessoal, queria primeiro de tudo agradecer o convite da organização para vir conversar com vocês neste belo sábado. Agradecer pela vontade dos participantes de virem aqui no final de semana, na sexta-feira, conversar sobre cabra e ovelha. É sempre um prazer. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito dos aspectos morfológicos e critérios de descarte em criações de cabras e de ovelhas. Meio sensível. A ideia, pessoal, dessa apresentação é mostrar um pouco da importância de ter um programa de descartes em criações de caprinos e de ovinos. É um assunto que muitas vezes a gente passa meio batido, a gente se preocupa com a seleção no sentido de quem fica, mas muitas vezes é difícil convencer o produtor a descartar animais. Então, conversar um pouquinho sobre a importância de ter um programa de descartes bem estruturado numa propriedade e mostrar de que forma aspectos morfológicos dos animais podem fazer parte desses programas de descarte. Então, vou fazer uma pequena introdução ao assunto, falar um pouquinho sobre de que forma a morfologia pode ser avaliada de forma objetiva e não só subjetiva, né? E mostrar algumas fotos, alguns exemplos práticos de problemas que deveriam ocasionar descarte tanto em rebanhos de carne quanto em rebanhos de leite, de cabra e de ovelha. Bom, antes de mais nada, então vamos falar um pouquinho a respeito de taxa de descarte. A taxa de descarte, pessoal, é o que a gente deveria fazer com os animais ou menos produtivos ou que tenham algum problema sério que necessitam ser descartados. Quando a gente fala de descarte, pessoal, não é vender para o vizinho. Descarte realmente é mandar para batedouro e sumir com os bichos. Tá? Animais que apresentam, então, desempenho insatisfatório precisam ser descartados. E para a gente saber quem está tendo um desempenho insatisfatório, é necessário que se conheçam os indicadores zootécnicos, tanto do rebanho quanto de cada animal individualmente. Por exemplo, o que é um desempenho insatisfatório de uma matriz? Se a média de peso ao desmame de todas as matrizes do meu rebanho é 18 quilos, mas eu tenho uma matriz que desmama um histórico de 14, 15 quilos, essa fêmea está abaixo da média, logo ela precisa ir embora. Tá? Para isso, então, a gente precisa conhecer os coeficientes gerais e os coeficientes de cada animal. A gente espera que, através da taxa de descarte, a gente renove esse plantel a cada X anos, depende da taxa de descarte que a gente adotar. Então, a gente espera, através do descarte de animais inferiores e da utilização de animais superiores na reprodução, que a gente faça um melhoramento genético a cada geração dentro do rebanho. Tá? Então, por que a gente tem que descartar animais? Bom, primeiro para reduzir custos, tanto com o tempo do funcionário, que tem que pegar aquela ovelha e tratar daquele Uber de uma ovelha que está com mastite, por exemplo, ou do casco de uma fêmea que tem problemas de casco recorrentes, enfim. Tá? E com isso também a gente reduz custo com medicamento, reduz custo com alimento, no sentido de que você não vai mais precisar alimentar um animal que não está produzindo no seu rebanho, você vai eliminar esse bicho. Você libera espaço para animais produtivos, você troca esse animal que não produz como deveria por um animal que produz como deveria. Evitar que esses problemas que esses animais têm se tornem cada vez mais presentes, porque a grande maioria deles é de origem genética. Então, se você mantém no rebanho matrizes e reprodutores que apresentam problemas, você só vai multiplicar esses problemas dentro do rebanho. Melhorar o desempenho médio do rebanho através de tudo isso e também agregar valor aos seus animais, principalmente se você trabalhar com venda de fêmeas para reprodução ou de machos,
porque você vai realmente ter um melhoramento genético visível nos animais. Tá? Então, por conta de tudo isso, é importante a gente descartar. Vamos dar um exemplo um pouco melhor. Vamos pensar em alguma característica, algum indicador produtivo do rebanho. Por exemplo, produção de leite. A gente sempre vai ter a distribuição dos nossos animais dentro do rebanho de acordo com aquela curva normal, lembra? Então a gente tem uma média de produção e a gente sempre vai ter animais superiores, animais inferiores, animais na média. Tá? A ideia do descarte é que a gente pegue esses animais. Você tem problema de relacionamento com ela? É pra lá? Ok. Então a ideia é que a gente pegue esses animais inferiores do rebanho, normalmente numa proporção de 15 a 25% dos animais por ano, e descarte esses bichos. Quando a gente descarta os animais inferiores, automaticamente... Ah, isso quer passar para mim? Qual o próximo que está mais certo? Isso mais... Bem, tá. Quando a gente descarta esses animais inferiores, automaticamente a gente vai ter a média caminhando um pouquinho, concorda? A gente tirou quem estava segurando, a média automaticamente vai para frente. E daí o que a gente faz? A gente pega esses animais superiores, os melhores do seu rebanho, e utiliza as filhas dessas melhores matrizes, desses melhores reprodutores, para substituir aquela galerinha que foi descartada. E daí a gente aumenta um pouquinho mais a nossa média de novo. Tá? Então esse é o princípio de qualquer programa de descarte, de melhoramento em propriedades. Então como é que a gente escolhe quem vai ser descartado? Com base no desempenho reprodutivo, com base na produção de leite, com base nos quilos desmamados de cordeiros, de cabritos, no ganho de peso desses animais, no desempenho sanitário. E o que isso tudo tem a ver com aspectos morfológicos? Grande parte dos motivos que esses animais têm para ter um desempenho inferior são motivos visíveis, são aspectos morfológicos desses animais, aspectos de forma, aspectos que você consegue enxergar no corpo deles. Então, quando a gente quer ter uma eficiência produtiva dos animais, é uma equação aí que a gente precisa equilibrar tanto a alta produção quanto a longevidade desses animais. Isso é muito fácil de visualizar, por exemplo, em rebanhos leiteiros. Não adianta nada essa cabra ou essa vaca ter um baita de um Uber e produzir um monte de leite, se depois de 2, 3 lactações esse Uber acabou, porque não tem ligamento, ela fica chutando esse Uber, ela tem mastite. Então é nesse sentido, principalmente de se manter uma longevidade dos animais, em que entram os critérios morfológicos para descarte. É bom destacar que a avaliação morfológica não substitui a avaliação genética dos animais. Tá? Então, ninguém está sugerindo que você ignore DEP de reprodutor, DEP de matriz e use somente os critérios morfológicos. Eles são complementares. Tá? Outra coisa importante de dizer é que a avaliação morfológica não tem necessariamente a ver com padrão racial. Na verdade, a gente está falando aqui hoje de avaliação que a gente chama de conformação funcional. Tá? Ninguém vai falar do comprimento do rabo, que não deve passar do jarrete, do comprimento da orelha, que não pode passar da comissura labial no santinês, ou, sei lá, de cor, enfim, não é isso. Tá? Quando a gente fala dos aspectos morfológicos para descarte em rebanhos comerciais, a gente está falando dos aspectos produtivos. Tá? Então, dá para a gente aplicar a avaliação morfológica tanto animais puros quanto animais mestiços. Por exemplo, essa coleguinha aqui.
é uma borrega lindinha, que não tem nada de errado com ela, exceto o fato de que ela nasceu com uma mancha nas costas em um rebanho PO Dorper. Para fins de raça, acabou. Esse animal é descarte porque ele não pega registro, porque ele tem uma mancha fora da região do corpo que o padrão racial permite. Então, o padrão racial do Dorper, só para vocês terem uma ideia, não permite nenhuma mancha no corpo para trás da linha da paleta ou entre o joelho e o início do corpo aqui. Então essa mocinha foi premiada, uma baita de uma mancha no meio das costas. Para um rebanho PO ela é descarte. Para um rebanho comercial, não. Um rebanho comercial não tem nada de errado com ela. Tá? Então a gente vai falar principalmente sobre rebanho comercial. Okay? Então vamos falar um pouquinho de como fazer a morfologia ser avaliada de forma objetiva. Existe a produtividade em si, a gente mede através dos indicadores zootécnicos. Estava falando para vocês de produção de leite, de longevidade, de quilos desmamados de cordeiro. Alguns exemplos são esses. Em relação à morfologia, a gente precisa tornar a avaliação tão objetiva quanto é a avaliação de produtividade através de índices. Como é que a gente faz isso? Existe uma coisa chamada classificação linear, que não é novidade nenhuma, ela vem sendo utilizada desde os anos 70, é usado pela maioria das associações em julgamento de raças, em exposições, tal. É o critério de avaliação linear que é usado, e a gente pode usar a mesma lógica para os animais comerciais. Tá? A classificação linear é basicamente a atribuição de notas a cada aspecto corporal do animal. E ele pode ser usado tanto em animais de corte quanto em animais de leite. Como é que a gente escolhe quais são as características que são avaliadas e que nota dá? Através do valor econômico. Então, como eu disse, não adianta nada a gente selecionar categorias, selecionar características que não vão trazer nenhum benefício prático para a criação. Uma criação comercial, ter pinta nas costas, não ter pinta nas costas, não faz o menor sentido. Então ninguém vai olhar isso no rebanho comercial. A herdabilidade, então não adianta nada a gente querer selecionar ou descartar características que não são herdáveis, elas não são genéticas, não vai ter problema nas gerações futuras por causa disso. E precisam ser características que avaliadores diferentes vão ver e enxergar a mesma coisa. Então a gente chama de repetibilidade entre os avaliadores. Essas notas são atribuídas conhecendo os dois extremos. Então, por exemplo, o que é o ideal de um Uber? Eu quero que um Uber seja desse jeito aqui. O que é o pior que dá para ter no Uber? É isso aqui. Então a gente tem que ter em mente os extremos para conseguir jogar uma nota de 0 a 50 normalmente. Tudo bem? Alguns exemplos de classificações lineares. Em cabra leiteira, a Associação Norte-Americana de Criadores de Cabra Leiteira, DGA, tem um esquema todo bonitinho que é uma pontuação de 1 a 50 para cada pedacinho do animal, que é a mais usada para rebanhos leiteiros, cabras leiteiras. Para ovinos de corte, a gente pode citar como exemplo o padrão da raça Dorper, já que eu dei o exemplo daquela ovelhinha com a mancha nas costas. Eles usam a pontuação de 1 a 5. Como que é isso daí? Vamos ter uma noção. Essa daqui é a classificação da American Dairy Goat Association. Tá? Então, ele sempre tem em mente os dois extremos e uma situação mediana. No caso daquela linha superior ali, a gente está falando de força. O que é força? Você olha essa cabra, olha aquela outra cabra, você percebe que aquela é toda mais robusta? Tá? Então a gente tem uma cabra muito fraca, que a pontuação seria de 1 a 5, ou uma cabra muito forte, que seria o ideal, que a gente pontua de 45 a 50. Mesmo esquema para caracterização leiteira. Percebe que essa cabra aqui, que é do 1 a 5 pontos, é toda gordinha, toda carnuda, e aquela com a pontuação maior é uma cabra toda descarnada? Tá? O que a gente espera na produção de leite? Que o bicho seja descarnado, que entra na
boca, vira leite, não vira carne. Tá? Se vocês pensarem, uma vaca holandesa. Não tem nada a ver com uma vaca angus. Por quê? Porque ela come e vira leite, não vira carne, não vira na vaca de corte. Tá? Mesmo esquema. E tem alguns outros aspectos. Então, ângulo da garupa. A gente tem uma garupa que a gente chama de escorrida, na pior pontuação. O outro extremo é a garupa invertida, né? Que é virada para cima. E no caso dessa categoria, dessa característica, o que interessa pra gente é uma angulação mediana. O que isso daqui tem de produtivo, pessoal? Que cabra pare mais fácil? Aquela bicha lá que está com a garupa invertida, consegue parir fácil? Esse cabrito vai ter que lutar contra a gravidade para conseguir nascer, certo? Mesma coisa para ela expulsar a placenta depois. É muito mais difícil, existe uma ocorrência muito maior de retenção de placenta em cabras com angulação de garupa invertida do que nas de garupa escorrida, nas de garupa ideal aí, tá? E por que não o outro lado? Vocês percebem que quando essa garupa inclina para baixo, ela fica mais curta? Se você olhar ela de cima, ela ocupa menos espaço? A garupa é o teto do úbere desse animal, não é? Então, se ela tem menos espaço para acoplar um úbere ali embaixo, ela não é ideal para uma cabra leiteira, certo? Para os animais de carne, idem, porque animal de carne também tem que parir, também tem que se limpar com a placenta, e também tem que sustentar um úbere. E tem que ter espaço para ter carne, tá? Então, de novo, vamos lembrar que todas essas características são características funcionais, tá? Ângulo do jarrete, essa mocinha de cá também, que a gente chama de jarrete de frango, né? Retinha, e a de lá muito dobrada, então o ideal nesse caso é do meio. Ligamento anterior do úbere, quanto mais aderido, mais espaço grudado no abdômen, melhor, porque ele está mais firme e tem mais espaço para caber leite. Quanto mais penduradinho ali, quanto mais fraco esse ligamento, pior. Altura do úbere, principalmente para rebanho leiteiro, de novo. Quanto mais alto esse úbere aqui puder ser, mais leite cabe lá dentro. A diferença aqui está nesse espaço entre o períneo da cabra e o começo do úbere. Tá vendo que ele está perdendo um monte de espaço? E que nesse daqui tá justinho, então nesse úbere aqui cabe mais leite. Então esse daqui é a melhor pontuação, aquele lá é a pior pontuação. Pode passar. Outros aspectos, né, de ligamento. Então o ligamento, esse ângulozinho aqui que a gente vê, né, ele fica entradinho no úbere porque tem um ligamento segurando isso no abdômen. Então quanto mais firme esse ligamento, melhor. O ângulo, a profundidade do úbere. Tá vendo que esse daqui está bem acima do jarrete e aquele lá está passando do jarrete? Então, quando essa cabra anda, o que acontece? Ela vai fazendo baixadinha com esse úbere, né? Se ele está penduradão lá. E isso tem que tipo de problema? Vira mastite, vira trauma, tá? Deixa eu passar. Posição das tetas, normalmente a gente busca o que facilita a ordenha mecânica, tá? Então, se ela tem as tetas muito nas pontinhas do úbere ou muito grudadinhas, é mais difícil da teteira aderir. Úbere posterior, mesmo esquema. Quanto mais espaço tiver desse úbere para trás da garupa da cabra, mais leite cabe, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de quais são os aspectos que a gente avalia e como a gente faz para pontuar a respeito das características que têm influência na produção e que podem ser utilizadas como critério de descarte. Só dá para usar para cabra leiteira? Não. Então aqui tem aquele exemplo do Doppler, né? Que é um bovino de corte. Toda a pontuação, a avaliação linear do Doppler é feita com notas de 1 a 5, e são considerados aptos a serem registrados animais com nota 4 e 5. 3 para baixo, não. Né? Se tiver algum 1, que é um defeito eliminatório, ou tiver algum 2, esses animais não prestam para registro e são características produtivas, como por exemplo tamanho, como por exemplo comprimento, tá? Então só para introduzir. Então vamos para alguns exemplos práticos disso tudo que eu estou falando. Vamos falar de alguns aspectos sobre caracterização leiteira. Então aqui a gente tem duas cabras leiteiras, duas cabras Saanen,
E a gente reconhece o biotipo de um animal leiteiro facilmente por conta de duas situações, basicamente. Do que a gente chama de 3 cunhas leiteiras. Então, se você olhar o animal de trás ou de frente, você vai ver o quê? Esse animal começa estreito e abre. Por que ele abre na parte de baixo? Para caber um úmero enorme. Tá? Se você olhar esse animal de cima, você vai ver também que sai a cunha. A cunha, pessoal, é esse formatinho de fatia de queijo. Tá? Então, se a gente olhar ele de cima, a gente vai ver o quê? Que ele fica mais amplo na parte de trás, aqui no abdômen, na barriga. Por quê? Porque a gente precisa que o bicho coma se a gente quer que ele produza leite. E a terceira cunha leiteira, você olha ela de lado e você vê de novo que é um animal que forma esse triângulo aqui. Ele é mais amplo, de novo, por conta de capacidade abdominal. Tá? E no corte? No corte, o animal não tem esse formato. O animal de corte não tem formato de cunha, não tem formato triangular. O animal de corte tem formatos, ele é um paralelepípedo, né? Então ele é todo mais retinho. Então, se a gente olhar ele de lado, ele não forma aquela cunha, não forma aquele triângulo, ele forma um retângulo. Mas, mesma coisa se olhar ele de frente. Você tem um retângulo, se olhar ele de cima, ele é um cilindrinho, tá? E de trás, o mesmo esquema, ele é um retângulo, ele não é triangular. Então, se a gente está procurando animais de corte, e no meio do seu rebanho você tem fêmeas que formam cunhas, essas fêmeas não são especializadas para corte. Descarta elas. Mesma coisa no rebanho leiteiro. Se você tem cabras leiteiras no seu rebanho que não formam cunhas, que são todas os paralelepípedozinhos, elas não têm caracterização leiteira. São animais que não têm a mesma aptidão para leite que as companheiras. Então, também descarta. Outro aspecto importante para qualquer criação, capacidade corporal. Capacidade corporal, pessoal, a gente pensa no animal em 3 dimensões, certo? Ele não é como uma foto que só tem a lateral. Como é que a gente mede capacidade corporal? A primeira dimensão que a gente avalia é a profundidade. O que é a profundidade? Se a gente pega o bichinho de lado assim, ele tem uma altura, tem a altura do chão até a cerneira. A profundidade é o quanto dessa altura é ocupado pelo corpo do animal, pelo tronco do animal. Então, no caso desse animal aqui, vocês percebem que a gente tem mais ou menos metade da altura dele sendo ocupada pelo tronco e a outra metade por perna. Então, esse é um animal um pouco profundo. Vamos só um pouquinho. Animais pouco profundos têm uma capacidade corporal menor, ou seja, cabe menos coisa aqui no tronco dele. Tem rendimento de carcaça menor por conta disso. E tem precocidades menores também, seja sexual, seja de ganho de peso. Tá? Então, animais assim são mais tardios, tanto para ganho de peso quanto para reprodução. Esse outro bicho aqui, por outro lado, vocês percebem que o tronco dele ocupa uma proporção maior do que a perna em relação à altura total dele. Tá? Isso daqui é o biotipo de um animal que tem uma capacidade corporal maior, o tronco dele é mais volumoso. Por isso, no caso do macho de corte, cabe muito mais carne, então ele tem um rendimento maior. No caso das fêmeas, tem mais espaço para caber feto ali dentro, quando ela está no final da gestação. E é o biotipo de um animal mais precoce, tanto em ganho de peso quanto sexualmente. A gente falou da altura. Vamos pensar no comprimento dele agora. O comprimento do animal a gente avalia normalmente da pontinha da paleta até a pontinha da garupa, aqui, a pontinha da anta. Tá? Esse bicho aqui, dentro da altura dele, tem um comprimentão aqui. Ele é um bicho bem comprido. Vocês olhando, ele dá pra ver que ele é um bicho comprido, porque ele não é um bicho carracadinho? Mesma coisa, quanto mais comprido, maior é a capacidade desse bicho de conter alimento ou conter fetos e cabe mais carne. Deixa eu passar. Pensando num outro animal da mesma raça, da mesma altura e da mesma profundidade, o comprimento desse bicho aqui é o que está em vermelho.
Se a gente comparar com o comprimento do anterior é do quadradinho amarelo. Percebe que ele é muito mais curto do que o coleguinha? Tá? Isso por tabela. Cabe menos alimento, cabe menos cordeiro, ou seja, a capacidade corporal é menor e cabe menos carne. A terceira dimensão aí é a largura do animal. Onde que a gente mede a largura do bicho? A gente mede tanto no peito, na largura aqui na frente, quanto na largura de garupa. Mesmo esquema. Quanto maior, mais amplo o bicho, mais comida cabe, mais fácil é para a fêmea parir, tá? Mais espaço tem se o animal for leiteiro, para caber um Uber embaixo dessa garupa aqui. Tá? Então a gente sempre procura, pessoal, animais com capacidade corporal grande, tanto no corte quanto no leite. Tá bem? Aqui tem uma outra visão de largura de garupa. Percebe que de vez em quando a diferença, a largura aqui entre os isquios, lembra dos isquios? As pontinhas de osso que tem aqui do lado do rabo, né? É maior do que a largura dos íleos, que são aqueles ossinhos em cima, sabe as asas da pelve ali? Tá? Se isso daqui fosse uma fêmea, pessoal, é muito mais difícil desse bicho parir do que esse bicho parir. Se ela fosse uma fêmea leiteira, cabe um Uber muito menor aqui do que caberia ali. Tá? Então, de novo, capacidade corporal. Não. Daí tem as fêmeas, mostrando a mesma coisa. Tá? Então, se é uma fêmea de carne, quanto mais largo o animal, maior o espaço para carne, maior o espaço para sustentar o Uber, maior o espaço para o cordeiro nascer. Tá? Fêmeas muito estreitinhas costumam ter problema na hora de parir, costumam ter parasitose. Tem aqui uma de corte, mesmo esquema. Mais espaço para carne, sustentação do Uber, passagem do cordeiro. Bem? Outro grupo importante de características morfológicas que a gente pode e deve usar para seleção são as características sexuais. Então aqui tem um bode boer. O boer é uma raça de carne, né? E a gente percebe, olhando literalmente para a cara dele, que ele é um macho, que ele não é uma fêmea, certo? Então isso é importante. Boa parte da caracterização sexual do animal está aqui nessa região de pescoço e cabeça. Então esse coleguinha é um macho. Esse coleguinha, o ovino da raça Dorper, eu só segui o exemplo do Dorper, porque eu falei Dorper é maçã. É um macho. Então, você vê que ele tem aquelas ruguinhas em cima do nariz, você vê que ele tem uma cabeça forte, você vê que ele tem um pescoço grosso. É um macho. Tá certo? Essa daqui, literalmente olhando para a cara dela, você percebe que é uma fêmea. Não tem nada, é da mesma raça do que aquele bode que a gente viu inicialmente. Mas é muito nítido que essa fêmea é uma fêmea. Ela é uma fêmea feminina. Vou te passar. E essa é uma fêmea feminina da raça Dorper. Ah, então, o que a gente percebe na fêmea? A fêmea tem o que a gente chama de pescoço mais lançado. Ela não tem um pescoço grosso, pesado como o macho. Ela tem um pescoço mais delicado, mais longo. Não é uma questão só de aparência, pessoal. A literatura está cheia de exemplos mostrando que fêmeas mais femininas são mais férteis, machos mais masculinos são mais férteis. Tá? Por isso que a gente está olhando para a cara dela. Percebem que essa aqui é uma outra fêmea, que ela é toda mais atarracada do que a anterior, que ela tem um pescocinho curto, mais grossinho, ela é bem menos feminina do que a anterior. Tá? Então não é isso que a gente busca fêmeas femininas, machos masculinos. E esse macho parece uma fêmea? Ah, então, depois que eles atingem a maturidade sexual, pessoal, ninguém quer um reprodutor que tem cara de fêmea. Tá? Outro aspecto sexual importante para a gente lembrar de avaliar, principalmente quando vai adquirir reprodutor, circunferência escrotal. Carneiro, galera, é o macho que tem a maior relação das nossas espécies zootécnicas entre tamanho de testículo e tamanho corporal. Então, quando a gente vai escolher um reprodutor, um carneiro,
ele tem que ter uma circunferência escrotal superior a 30 centímetros. Isso varia um pouco de raça para raça. Nenhuma raça ovina de porte grande tolera animais com circunferência escrotal abaixo de 30 centímetros. Isso está diretamente relacionado à capacidade de produzir sêmen, capacidade de reprodução reprodutora. No lado do bode, também varia bastante de raça para raça, mas nunca você quer um reprodutor com menos do que 27 centímetros de circunferência escrotal. Eles podem chegar até 33, 34, 35. Carneiro pode chegar a 45, 46 centímetros. Tá? Então, é importante olhar. Outras coisas que a gente precisa avaliar. Essa é meio polêmica. Principalmente nos caprinos, é meio comum a gente topar com reprodutores, com machos, com o que a gente chama de bipartição escrotal. Então, a bolsa escrotal é fendida aqui no meio, ela meio que vira duas bolsinhas. Esse é uma daquelas situações em que, tecnicamente, o critério de seleção é diferente do padrão racial. Normalmente, as raças permitem a bipartição de no máximo 1,5 centímetro. Do ponto de vista produtivo, não tem problema nenhum. Então, se você não está criando animal de pista, não está criando animal para registro, não tem problema nenhum seu animal ter a bolsa escrotal fendida. E aqui a gente tem exemplos de assimetria testicular, muito petitinho, então isso daqui nem pensar, é tudo descarte. Mais uma assimetria, um caso de hérnia inguinal. A hérnia, pessoal, é quando você tem, por algum motivo, ou porque um esfíncter não fechou direito, ou porque o músculo abriu, né? Um tecido que não devia estar naquele lugar. Então, no caso da hérnia inguinal, você tem alça intestinal descendo para a bolsa escrotal. Então, isso é genético, descarte. Mesma coisa com hérnia umbilical, descarte. Outra coisa importante, a altura dos testículos, a altura da bolsa escrotal. Principalmente para carneiros e para bodes que vão servir a campo, pessoal. A gente não usa carneiros cujos testículos passam abaixo da linha do jarrete. Por quê? Mesmo esquema do Uber, ele vai andar fazendo embaixadinha, tá? Vai chegar uma hora que vai dar problema, vai lesionar e esse animal vai perder capacidade reprodutiva. Também tem problema de capim alto, tá? Que machuca a bolsa escrotal e pode virar bicheira e você perde o reprodutor. Tá? Nos caprinos, outra coisa que é muito importante a gente olhar em fêmeas é a questão das fêmeas que são hermafroditas ou intersexo. São fêmeas que biologicamente são fêmeas, mas que elas podem apresentar órgãos genitais dos dois gêneros, dos dois sexos. Tá? Então isso aqui é uma vulva normal de uma cabra, isso daqui é uma vulva que tem um penizinho. Tá? Isso daqui é um animal intersexo. É um animal estéril, tá? Então não vai servir de matriz. E é uma coisa relativamente comum de acontecer com caprinos. Por quê? Esse é um aspecto sexual que está ligado a uma outra característica morfológica, que é a presença ou ausência de chifre. Na espécie caprina, a presença de chifre é decorrente de dois alelos pezinho, né? Então, dois alelos recessivos. Então, para o animal ter chifres, ele tem que ter os dois alelos recessivos. Para o animal ser mocho, ele pode ser tanto um homozigoto dominante quanto um heterozigoto. Certo? O que isso tem a ver com a característica sexual do animal? Os animais chifrudos, ou seja, homozigotos recessivos, sempre são férteis. Os animais mochos, heterozigotos, são sempre férteis. Mas os animais homozigotos dominantes são estéreis. E é aqui que entram as nossas amiguinhas intersexo. Tá? As nossas amiguinhas hermafroditas. Olhando para a cara do animal que tem chifre, que não tem chifres, você não sabe se aquele animal é homozigoto ou se ele é heterozigoto, concorda? Tá? Então,
por motivo de segurança, nós não utilizamos bodes em criações que não tenham chifre. Tá? Se a gente usa o bode que tem os dois alelos recessivos, a gente sempre vai ter pelo menos um heterozigoto. Tá? A gente nunca vai ter aquele animal pesão para as fêmeas nascerem estéreis e os machos nascerem estéreis. Tá? Então, em todas as combinações que vocês pensarem de gene, se a gente tiver pelo menos um dos pais, né, ou o pai ou a mãe, pezinho, ou seja, com chifre, a gente não vai ter problema de fertilidade nas crias. Por outro lado, se a gente tem só animais, pode passar, só animais mochos, a gente tem uma chance, 25% de chance, de ter nascimento de animais estéreis. Tá? Então, isso é muito beabá da caprinocultura, pessoal. Em raças chifrudas, a gente não usa bode mocho. Tá? Pode passar. E por que isso é importante? Porque em algumas raças, como por exemplo na Sunny, o chifre é grandão, é um troço que atrapalha, é um troço que machuca funcionário, é um troço que quebra a instalação. Tá? Então a tentação para você mochar o bicho é muito forte. Normalmente quem que a gente mocha? A cabra. Por quê? Porque quem mais tem, concorda? A gente vai ter um bode, vai ter 50 cabras. Então é mais fácil mochar 50 cabras, certo? Mas o bode a gente deixa com chifre. Por quê? Para garantir que pelo menos um dos pais, em qualquer situação, tem chifre. E a gente sabe, a gente olha para ele. Se a gente mocha um cabritinho, pessoal, depois que ele fica adulto, não tem como você saber se ele foi mochado ou se ele nasceu mocho. Então a gente não compra bode mocho. Tudo bem? Muita gente, em vez de mochar, corta. Né? Então ele deixa o topo do chifre para mostrar que esse animal tem chifre, ele não nasceu mocho, mas facilita o manejo por ele estar cortado. Tá? Então essa é uma saída. Quando você pega o macho mocho, você realmente não sabe se ele nasceu assim ou se ele foi mochado. Tá? Então, por motivo de segurança, para garantir que você não vai ter crias inférteis nascendo, a gente não usa reprodutor mocho. Tá? Outro aspecto importante morfológico que acarreta descarte: aprumos e cascos. Então, o que a gente quer? Essa nossa mocinha aqui de modelo está mostrando pra gente que a gente quer aprumos retinhos, certo? Tanto pernas traseiras quanto pernas dianteiras retinhas. Deixa eu passar. Aqui tem alguns exemplos de animais de descarte. É relativamente comum nascer bovinos e caprinos com deformidade de aprumo, pessoal. Tá? Então, animal extremamente arqueado, animal com jarrete torto. Deixa eu passar. Com as pernas mal inseridas na paleta, para fora, tortinho, tá? Isso a gente descarta, galera. A gente não quer isso, nem matriz, nem reprodutor. Tá? Outra coisa que é muito comum em ovino é quando o joelho entra, né? Isso daqui, pessoal, dependendo do nível, dependendo da intensidade, também é descarte. Principalmente nos reprodutores. Por quê? Porque são animais grandes, são animais pesados. Então, à medida que eles vão envelhecendo, só vai forçando mais o joelho, só vai entrando mais. Tá? Isso causa artrite, isso causa dificuldade do animal pastar, andar no pasto para pastar. No macho, isso causa dificuldade do animal andar atrás das fêmeas e cobrir. Tá? Então, é totalmente afuncional. Aqui tem mais alguns exemplos. Tá? Todos mundos com as perninhas tortas. Tá? A gente não quer isso, porque é um negócio que você vai descartando. Casco, também. Tá? Todas as deformidades possíveis e imagináveis. O animal não anda com isso daqui. Rebanho criado a pasto, o animal fica magro porque ele não consegue andar para se alimentar. Tá? Se você vai comprar matriz, comprar reprodutor, e você olha os animais no pasto dessa propriedade que você está indo comprar e vê animal assim, isso daqui ele não é religioso. Ele está realmente com dor nas patinhas, nos cascos, e por isso ele está andando de joelho. Tá? Isso daqui pode ser tanto um problema de conformação quanto um problema de podridão de casco. Tá? Então,
corre. Em caprino, a gente tem que ficar esperto com artrite, tá? Vocês repararem que os joelhos desse bode, vocês vão ver que essas articulações estão bem inchadas. Isso daqui é um dos sintomas clássicos da CAI. CAI é artrite encefalite viral caprina. Tá? O maior sintoma é inchaço de articulação. A CAI é uma doença sem cura, é uma doença sem vacinação, que afeta a maior parte dos rebanhos de caprino do Brasil e do mundo. Então, a gente não compra matriz, não compra reprodutor que tiver joelho, sobra, jarrete, boleto, inchado. Tá? Dentição. Dentição é importante. Isso é fácil. Então, a gente tem tanto defeitos de maxilar, de dentição, como retrognatismo, também porque o queixinho é curto, a gente abre ele, a boquinha dele, né? É a boquinha de comer coxinha na chuva. Bastante. O outro extremo, então, boquinha de tomar água no torneio. Então, o prognatismo é mais comum em caprino, o retrognatismo é mais comum em ovino. É critério de descarte. A gente não segura nem matriz nem reprodutor com problema de mandíbula. Em relação à dentição, no sentido de crescimento dos dentes mesmo, a gente utiliza como critério tanto de seleção para entrar em monta, quanto critério de seleção de descarte, por idade. Tá? Então a gente avalia a idade dos animais pela dentição. O caprino, o ovino, em torno de 2, 3 dias de vida, já está com os dentinhos todos apontadinhos, tá? Dentição de leite. E à medida que ele vai envelhecendo, ele vai trocando essa dentição de leite pela dentição definitiva. E sempre parte do centro das pontas. Então, mais ou menos com o intervalo de 1 ano, ele vai trocando os pares de incisivos. Começando do centro. Então, se a gente olhar aqui, a gente percebe que esses 2 dentes do centro, esses 2 incisivos centrais, são muito maiores, tanto em comprimento quanto em largura, do que os vizinhos deles, certo? Isso daqui, essa dentição pequenininha, é dentição de leite. Essa é uma dentição definitiva. Tá? Aproximadamente com 1 ano de idade, troca o primeiro par de incisivo. Mais ou menos com 2 anos, troca o segundo par. Mais ou menos com 3 anos, o terceiro par. Mais ou menos com 4 anos, o quarto e último par. Tá? Então, animais com a primeira muda, que a gente chama, são os animais que, quando a gente não tem escrituração zootécnica, são as fêmeas que a gente separa para entrar em monta. É a idade máxima admitida por frigoríficos, muitas vezes, para receber pagamento de cordeiro. Tá? Então, essa primeira dentição, esse primeiro par de pinça, é importante a gente saber. Aqui tem, então, trocou o primeiro par, trocou o segundo par, também ele está crescendo aqui, bem maior que o colega do lado. Nesse daqui, o terceiro par foi trocado com 3 anos. Com 4 anos, troca o quarto par. Aí é o que a gente chama de boca cheia. Trocou tudo. Mais ou menos com 5, 6 anos, falta um pouquinho, esses dentes vão começando a espaçar. Tá? O animal vai ficando mais velho e vai ficando espaçadinho. Então, quando a gente começa a ver esses dentes com espaços entre eles, são animais com seus 5, 6 anos, 7. Tá? Isso daqui começa a acender a luzinha de alerta para descarte por idade. Pode. Se a gente continua com o bicho lá, começa a arrasar esse dente, ele começa a ser desgastado, como mostra aqui nessas entradas, aqui, dente quebrado. Tá? E vocês vão ver que está faltando dente aqui? Os bichos vão ficando banguela. Tá? Isso daqui, a velocidade com que isso acontece, depende do tipo de dieta do animal. Se ele come num ambiente que tem muita pedra, então alguma coisa muito ácida, isso é acelerado. Tá? Mas normalmente o bicho fica totalmente banguela com mais ou menos uns 9, 10 anos. Cabra demora um pouco mais. Então isso daqui, pessoal, passou da hora de se descartar essa fêmea, essa ovelha, essa cabra. Como é que esse bicho vai comer o suficiente para sustentar ela, uma cria, uma lactação? Não vai. Tá? Então, chame bem isso pra ela. Em relação a Uber, galera, são aqueles critérios que eu mostrei para vocês lá no início, né? Então, a gente avalia tanto o comprimento do Uber,
a altura do úbere, se ele está passando do jarrete, assim como o bolso escrotal, tá? Então a gente quer o úbere acima da linha do jarrete, o mais comprido possível, o mais profundo possível e bem inserido. Vocês estão vendo que esse úbere tem uma... ele é aderido até a pontinha aqui no abdômen da frente. Então isso daqui é uma boa inserção de úbere, um bom ligamento de úbere aqui na frente, é o que a gente quer. Passar. Vendo essas mocinhas aqui, a gente percebe o quê? Da mesma forma que o animal tem 3 dimensões, altura, comprimento, largura, o úbere também tem. Então, para a gente ganhar em largura do úbere, para caber um monte de leite, a gente precisa ter uma boa largura de garupa e a gente precisa ter pernas estreitas, pernas fininhas, chatinhas. Diferente daquele pernil cheio de carne que a gente quer no animal de carne. Tá? Para caber o quê? Leite. Para a gente pensar na altura do úbere, pensando que a gente não quer que esse úbere passe da altura do jarrete, a gente tem a profundidade dele para trabalhar, para selecionar, e tem aquela alturinha ali entre o peguinho da cabra e o início do úbere. Quanto mais fininho for, mais cabe úbere, certo? Então pensa no seu bicho tridimensionalmente. Pode ir. Quanto maior a capacidade do úbere, quanto mais leite cabe lá dentro, mais pesa esse úbere. Então é super importante que a gente avalie o ligamento. Vocês estão vendo que ele está bem marcado aqui, ó, bem apertado no abdômen do animal. Isso é o tipo de coisa que afrouxa com a lactação, afrouxa com a idade. Então uma cabrita que pariu pela primeira vez vai ter um ligamento muito mais firme, muito mais bonitinho do que uma cabra que está na 5ª lactação, na 6ª lactação, ela vai caindo. Tá? Por isso é necessário que ele seja muito firme desde o começo, para aguentar esse desgaste. Tá? Pode ficar assim. E a gente tende a pensar em úbere só para a cabra leiteira, mas para os animais de porte tão importante quanto. A má conformação do úbere, galera, é uma das principais causas para mastite. E mastite é super comum em rebanho bovino de porte, por exemplo. Ah, mas eu não estou interessado no leite. Tá, você não tá, mas o cordeiro tá. Se ele não tem leite para mamar, você vai ter um grande peso menor no cordeiro. Então a gente também precisa avaliar, pode passar, a altura do úbere em relação aos jarretes, o ligamento desse úbere, tudo direitinho. Tem 4 madames com seus úberes bem belos, rebanho comercial de carne, animal cruzado. Outra coisa que a gente olha bastante em úbere é o que a gente chama de teto supranumerário. Quantos tetos tem uma ovelha? Quantos tetos tem uma cabra? Quantos tetos tem essa bicha aqui? 3. Tem algo de errado não está certo. Então está sobrando um teto aqui. Especialmente em rebanho leiteiro, pessoal, isso aqui é critério de descarte sem nem pensar. Por quê? Porque é um teto a mais para dar mastite. Em rebanho de carne é um pouco mais tolerado, mas também é um risco maior, tanto para dar mastite quanto para confundir o cordeiro ou o cabrito quando ele nasce e vai procurar o teto pela primeira vez. Alguns desses tetos supranumerários, olha lá de novo, não tem um orifício. Então, por mais que o filhote tente mamar, não vai sair leite dali, percebe? E isso pode retardar a ingestão de colosso, por exemplo, e aumentar a mortalidade do cordeiro. Então, teto supranumerário, não. Aqui também é um rebanho de carne, é santinês misturado com alguma coisa. Percebe que é importante, a gente pensa em rebanho de carne e acha que úbere de fêmea de porte pequenininho não é. Tá? Principalmente se você tiver santinês na jogada, santinês tem raça leiteira na sua formação. Tá? Então, você pega problemas, por exemplo, vocês percebem que esse úbere está super pendular, ele está na vertical, ele não está na horizontal. Esse úbere tem nada de inserção aqui, tá vendo? Como aquele outro vinha aderidinho no abdômen, bonitinho. Esse daqui está penduradão para baixo. Esse é o úbere de fazer embaixadinha. À medida que ela vai andando, ela vai chutando isso daqui, vai traumatizando, vai para mastite.
Aqui tem um bem mais bonitinho. Percebe como ele está mais na horizontal? Porque ele não está na vertical, ok? Tá? Ele tem uma inserção melhor do que o outro. Não é perfeita, mas é melhor. Outra coisa, a simetria. Percebe que nessa cabra aqui a gente tem um lado bem maior do que o outro? Normalmente esse lado que está pequenininho é porque teve mastite e atrofiou, né? Na verdade ele não tem a função de leite mais, então ele não aumenta com leite de leite, porque é leite de leite. Claramente você tem metade do bicho funcional, outra metade não. E aqui tem uma outra questão que a gente deve avaliar, que é o tamanho do teto. Em rebanhos leiteiros, lembrando que... Vocês já tentaram ordenhar uma ovelha? É assim, né? O tetinho petitinho. Já tentaram ordenhar uma cabra? Você consegue com uma facilidade maior, com o teto maior. Rebanhos leiteiros normalmente têm tetos maiores, exatamente para facilitar a ordenha. Se você estiver usando ordenha mecânica, e esse teto for muito grande, muitas vezes ele não trava dentro do vácuo da TT. Tá? Então, precisa ter um pouco de cuidado com o tamanho de teto, tanto com comprimento quanto com diâmetro. Tá? Mas essa fêmea já seria descarte pela assimetria, que muito provavelmente está relacionada a mastite crônica do lado de cá. No animal de corte, mesma coisa. Tem uma ovelha, assimetria, porque o lado de cá está perdido por mastite, e o lado de cá, não sei se está dando para ver muito direito, o teto dela, passa de novo. Vai passar. Tá vendo o tamanho do teto? Isso daqui ia ser mais fácil para ordenhar, mas quem disse que o cordeiro consegue acompanhar? Tá. Então aqui a gente vê o filhote dela, então tetão, cheio de leite, e a boquinha do cordeiro dela tentando pegar, você assim, ele não consegue. Tá? Então isso também, quando em banhos de corte, tetos muito grandes dificultam a apreensão pelo cordeiro. Tá? Rebanho de corte, fêmea, sem ligamento no meio. Tá? Essa deve ser a primeira e a segunda cria dela. Vai ficando mais velha, vai piorando esse útero e o risco de acumular leite ali, porque não consegue drenar direitinho da mastite, aumenta também. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal? Conformação de úbere é super importante no rebanho leiteiro, mas também é super importante no rebanho de carne. Tá? Aqui tem um super úbere de uma ovelha velha. Acabou o ligamento, vocês estão achando alguma coisa aqui para dividir esse úbere? Né? Bem para baixo do jarrete, cheio de gomo de mastite, cheio de caroço, descarte. Não adianta nada você ter uma ovelha parindo que não consegue aleitar o próprio cordeiro. São rebanho leiteiro, mas assim, né? Nada de ligamento, nada de altura de úbere, tem uma ali, uma aqui, uma ali, tudo com problema. Assim, descarte. Ovelha de corte. Já era a altura do úbere, essa ainda tem ligamento, mas vocês estão vendo que está cheio de caroço. Isso aqui é mastite crônico, tá? Você apalpa esse úbere, você só sente caroço puro. Tá? Isso daqui não produz leite. Esse inchaço não é leite, esse inchaço é inchaço. Ou seja, o cordeiro dela não consegue mamar. Tá vendo de lado como ele tem vários caroços? Tá? Isso é descarte. Falando de mastite, vocês olham esse úbere super vermelhado, bota a mão, tá super quente, isso aqui é mastite, certo? Na fase aguda. Então a gente trata disso, vê o que acontece e presta atenção. Uma outra forma de mastite que a gente está menos acostumado a ver, mas que é bem comum em rebanho de ovelha, pode passar, de corte, é a mastite gangrenosa, pessoal. A mastite gangrenosa, tá vendo que não está avermelhado? Se você colocar a mão aqui, ela está gelada, tá vendo que na verdade ele está ficando arroxeado? Isso aqui necrosa e o úbere literalmente cai, apodrece e cai. Então ela fica sem o úbere e vira uma infecção horrorosa. Por que eu estou falando isso daqui? Isso daqui é morfológico, é uma alteração morfológica causada por doença. Isso daqui é descarte na hora, porque essa fêmea vai sofrer horrores se você tentar tratar. Você muito provavelmente não vai conseguir. Tá? Descarte. Aqui tem uma outra também com o úbere roxinho. Outras
outras doenças que causam doenças ou condições que causam alterações morfológicas. Prolapso de reto. Percebe que é o reto saindo do ânus ali? Descarte. Isso daqui pode ter tanto sido causado por conta de caudas cortadas muito curtas em rebanhos de ovinos de corte, quanto por um componente genético. Na dúvida, você descarta. Essa daqui foi premiada, né, com as duas, prolapso de reto e prolapso de vagina. Prolapso de reto é descarte na hora. Prolapso de vagina, na verdade, você precisa dar uma observada. Às vezes, se ela parir, resolve. Tá? Agora, se ela tiver prolapso sem prenha, sem estar no finalzinho da gestação, também normalmente é descarte. Isso daqui é só uma curiosidade, é um coletinho que a galera coloca em cabras e ovelhas para tentar segurar o prolapso de vagina no lugar até ela parir. Então depois que ela parir, vê se conserta. Consertou, não consertou, é descarte, mas primeiro tem que esperar ela parir. Vai descartar a ovelha bem. É meio comum em ovelha, viu, pessoal? É menos comum em cabra. Mas em alguns rebanhos de ovinos é muito comum, exatamente por ser genético. Ou seja, galera, tudo isso para mostrar o que para vocês? Primeiro, vocês têm que se preocupar em ter um critério objetivo de descarte em prol da eficiência técnica e econômica da produção. A conformação funcional é um dos critérios que podem ser adotados e devem ser adotados como critérios de descarte, independente de ser um rebanho puro, independente de ser um rebanho de carne ou de leite, tá? Porque nele a gente está preocupado com a aptidão do animal, com a capacidade corporal, com a capacidade reprodutiva e assim por diante. Outra coisa importante é o seguinte, não é porque é comum no campo que está certo. Lembrando do conceito da avaliação linear, saber o que é o melhor que dá para ser e o pior que dá para ser, a gente sabe que, principalmente em rebanhos de ovelhas de corte, essa questão de Uber, o que mais tem é perto do que é ruim. Tá? Então, se a gente não conhece o que era para ser o bom, fica difícil de dar uma nota para descartar ou não. Tá? Então, não é porque é comum no campo que está certo, muitas vezes não está. Tá? Então, tenha em mente o que é o melhor, o que deveria ser e o que é o pior, para conseguir identificar o animal que precisa ser descartado. Tudo bem? É isso.